Então agora vamos aproveitar esses momentos, né? E vamos agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também vamos agradecer a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, que somos almas aflitas, né? Passando por esses momentos difíceis aí que passamos, né? Agora, no momento de transição planetária, com tantos problemas, né? Passamos pela pandemia, mas ainda estamos com a pandemia aí em vários locais e outras doenças infecto-contagiosas, conflitos bélicos, né? Guerras lá na Ucrânia, guerra agora também no Oriente Médio, problemas climáticos, né? Ciclones e tantos problemas que nós devemos ter Maria de Nazaré a estender seu manto sobre todos nós. Então também vamos agradecer os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. E junto com eles, nós vamos fazer aquela prece que Jesus mesmo nos ensinou, né? Aquela oração do Senhor, o famoso Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Bem, nós estamos estudando às segundas-feiras e às quartas-feiras o livro Fonte Viva. E o tema desta semana é a lição 160, cujo título é Na Luta Vulgar, né? Essa lição, na luta vulgar, nós podemos lembrar da lição 124, Não te canses, que basicamente fala das nossas tarefas. Na lição 124, Emmanuel escolheu o versículo 9 de Gálatas, né? Capítulo 6. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E ao final, Emmanuel termina dizendo assim: não te canses de fazer o bem, não esqueças que ceifarás mais tarde, né? Ou seja, colherás mais tarde na tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. E o tema de hoje nos fala da luta vulgar e usa também a mensagem de Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então vamos à leitura de Emmanuel, nesse capítulo. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo, recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhes são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granger-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear.
Todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes de nossa vida. Então a mensagem de Emmanuel, né, complementando logicamente as narrativas de Paulo, ela vai falar sobre a lei de causa e efeito, ou seja, a lei de ação e reação. E nós podemos ver aqui que tudo que nós fizermos, nós receberemos, né? Então eu até estava ali com a Agripina, né, logo na entrada, tem uma frase que ela colocou assim na lousa lá, né? Está escrito assim: o que damos ao mundo, ele devolve para nós. Se fizermos o bem, receberemos o bem. Se fazemos o mal, receberemos ou recebemos o mal. Então essa é a lei, né? A lei de ação e reação. A lei de causa e efeito que está presente nas reencarnações, ou encarnações, se podemos dizer. Então é por isso que essa lição nos chega, para que nós possamos realmente lembrar, né, de tudo que nós fazemos. Então a lição 160 diz assim: na luta vulgar, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então atitudes de compensação e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós, ele termina, né? Otimismo e esperança, nobreza de caráter, assim ele vai fazendo todas as considerações. E ele fala que não é preciso morrer, né? Ou desencarnar, né? Atravessar a sombra do túmulo para encontrar essa justiça. Face a face dos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes da nossa vida. Então a lição de hoje, ela nos convida a o quê? A uma mudança de comportamentos e atitudes diante de nossos irmãos na sociedade, agindo sempre com carinho, gentileza, compreensão, solidariedade, respeito, otimismo e esperança, pois conforme a lei, aquilo que a gente semear, a gente colherá. Então por isso Emmanuel nos alerta para o trabalho na luta vulgar, e conheceremos as leis da compensação, ou seja, servir sempre, pois tudo serve, tudo se encadeia na natureza, né? Então nós vamos perceber que essa lição vai nos mostrar o nosso dia a dia, né? Nessa luta comum, nessa luta vulgar. Mas vamos assim contextualizar primeiro, né? Já que eu citei que essa lição nós já estudamos na lição 124, não te canses de fazer o bem, né? Esse capítulo 6 de Gálatas diz assim: levai as cargas uns dos outros, como semeardes, assim colhereis, não vos canseis de fazer o bem. E aí ele começa dizendo assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas dos outros e assim cumprireis a lei do Cristo. Porque se alguém supõe ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá a glória só em si mesmo e não em outros. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu turno ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, quando nós estudamos esse capítulo 6, versículo 9, né? Não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, em todas as atividades, em tudo aquilo que nós tivermos que fazer, nós não podemos nos cansar de fazer o bem, né? Nós devemos procurar sempre o bem. Porque a gente sabe que o bem é o quê? É o que nos aproxima de Deus. E o mal é que nos afasta de Deus. Então nós devemos sempre fazer o bem. Porque Paulo, inclusive, alerta, né? Que nós não precisamos morrer na carne, né?
ou desencarnar para conhecer essas leis. Então nós podemos assim começar conceituando. Quando fala da luta vulgar, o que é luta? Luta são disputas, combate, né? Tem assim um caráter esportivo em que dois adversários desarmados se enfrentam corpo a corpo. Qualquer combate corpo a corpo. Os Gálatas, né, que Paulo estava trazendo essa lição para os Gálatas, eles eram amantes da liberdade, não se deixavam subjugar com facilidade, mas aceitavam as novidades. Em relação à religião, eles cultuavam os astros, os quais para eles regiam o mundo e as pessoas. Então eles também acreditavam em horóscopo, em magias. E o que significa vulgar? Vulgar se refere àquilo que pertence ao povo, ou seja, aquilo que é comum ou popular, né? Então, aquele que respeita as regras comuns, que não se distingue dos demais, é usual. Então, no nosso dia a dia, vamos dizer assim, na nossa luta, no nosso cotidiano, nós temos que procurar seguir essa orientação de Paulo e de Emmanuel, né? Não se cansar de fazer o bem. Então vale lembrar as reflexões de Paulo e Emmanuel que nós devemos abraçar as nossas tarefas, sejam eles os deveres mais humildes que nós temos, dessa luta vulgar, com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. E por mais árdua ou mais simples que seja a nossa obrigação, atendamo-la com amor. Escutemos essas palavras sábias e justas, porque vamos seguir adiante, passo a passo, e fiquemos com a certeza, né, em nossos postos de serviço, né, aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas e vulgares, e também as grandes tarefas que poderão vir espontaneamente ao nosso encontro. Então, Emmanuel, ele nos traz essa mensagem, uma reflexão sobre a lei de causa e efeito, que nós encontramos e podemos discutir e estudar um pouco melhor no Livro dos Espíritos, nas questões 399, nas questões 807 e 847, que também levam a gente a pensar sobre o livre-arbítrio que Deus nos concede e do qual temos feito, até certo ponto, assim, um mau uso, né? Daí as consequências imperiosas a que temos sido submetidos. A doutrina explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece por acaso. Em tudo há uma sequência natural de causas e efeitos, ou seja, ação e reação. Então, cada criatura humana se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais, e lhe confere assim dignidade espiritual, né? E nós, conscientes do que somos e do que podemos fazer, somos naturalmente responsáveis, né, pelos nossos atos. Então tudo que fazemos tem uma consequência relativa, não só para os outros, mas sobretudo para nós, né? Pois que devemos nos responsabilizar por nossos atos. Enquanto detentores de algum poder, seja ele intelectual, seja ele religioso, administrativo, até político, né, devemos ter muito cuidado com o que fazemos com esse poder. Em primeiro lugar, todo poder subentende uma clientela que precisa que esse poder seja humanitário ou cristão. Então, no mundo, nós devemos ter essa consciência de bem fazer com o status social que adquirimos, pois essa posição pode se inverter de uma encarnação para outra. Vai se inverter por quê? Por causa da lei de ação e reação, né? Daí, num contexto em que a desigualdade social impera no nosso planeta, o superior que maltrata o inferior ou despreza com ações cujas consequências é o agravamento da pobreza, tanto material como intelectual, que mantém o inferior em sua condição, deverá sofrer com as consequências de seus atos. Que tenhamos em mente que tudo o que fizermos aos outros, seja bem ou mal, né, receberemos da mesma moeda posteriormente. A justiça de Deus sempre estará ao nosso favor, seja para a nossa felicidade, né, ou também para nos corrigir. Que possamos então optar por fazermos o bem, ou seja, temos as responsabilidades, mas também as compensações.
Graças a Deus, todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Emmanuel nos alerta que não é preciso atravessar, né, o túmulo para encontrar essa justiça face a face nos princípios de causa e efeito. Achamos-nos incessantemente sobre a orientação dela em todos os instantes da nossa vida. Então a gente sempre lembra, né, a lei de causa e efeito, que também é discutida, se nós quisermos estudar, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 3 e 7, no capítulo 8, item 16, no capítulo 17, item 9. Então nós temos vários pontos, né, a estudar, a entendermos realmente o que se passa conosco, né? Então, ou seja, não podemos nos cansar de fazer o bem, né? Por isso é que eu li aquela mensagem que está lá na frente, né? Que na nossa vida, se nós semearmos o bem, ou seja, se fizermos o bem, colheremos o bem, né? Receberemos o bem. Se fizermos o mal, colheremos o mal. Aí eu me lembro que Kardec, quando ele estava formulando as questões do Livro dos Espíritos, ele ficou sabendo, né? E ficou muito curioso, ele ficou sabendo que Martinho Lutero, o grande reformador, tinha tido um sonho. E Martinho Lutero contou para as pessoas assim, eu estive no céu, visitei as cidades, como é que eles caminhavam, como é que eles viviam, e contou várias novidades, né? Aí Kardec ficou lendo aquilo e ficou muito assim curioso sobre aquilo, né? E foi dormir e também sonhou, né? Teve um sonho. Só que ele não foi para o céu, né? Ele foi para um lugar assim parecido um umbral, cheio assim daquela névoa, né? E ele ficava procurando assim, para onde que ele iria, e ele escutava as pessoas chorando, se lastimando. Aí ele ficou com pena até daquelas pessoas, né? Porque ele escutava uma pessoa falar assim, meu Deus, eu deveria ter feito isso e não fiz, eu não fiz aquilo que eu prometi fazer. Todos estavam se lastimando, chorando até. Aí ele ficou procurando assim, né, para onde ele iria, aí ele viu que tinha um mentor. Aí ele foi até o mentor assim, e o mentor estava à disposição dele, e ele falou assim, essas pessoas que estão chorando aí, se lastimando, são aqueles grandes imperadores, né, que ostentavam o poder, mas traziam sofrimento para o povo. Ele falou assim, não, de forma alguma. Aqueles grandes imperadores, apesar de ostentarem o poder, eles não tinham um pingo de evangelização. Mas todos eles já tiveram oportunidades benditas de reencarnar, né? E estão já em situações melhores. Alguns estão ainda estagiando por aí, mas a maioria já saiu dessa situação e agora estão fazendo o bem. Aí Kardec pensou e falou assim, então aí estão aquelas pessoas que crucificaram o mestre, né? Ele falou assim, também não. Lembre-se que o próprio mestre falou, Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Então todos eles também tiveram oportunidades de reencarnações redentoras e já saíram daquela situação em que eles praticavam apenas o mal. Aí Kardec começou a pensar, né? Ele não perguntou, ele só começou a pensar nos grandes guerreiros, Átila, Gengis Khan, aqueles que atacavam as aldeias, né? Matavam mulheres, crianças. Aí o mentor falou assim, não, essas pessoas que você está pensando aí também não estão por aqui. Esses grandes guerreiros também já conseguiram, muitos deles, alguns ainda estão tentando sair dessa situação, mas todos eles já tiveram oportunidades benditas, né? E redentoras para começar a fazer o bem, porque a lei é de ação e reação, né? Se a pessoa fazer o mal, agora ela vai praticar o bem. Aí ele pensou, bom, então quem são essas criaturas que me dá tanta pena de ouvir chorar dessa forma, né? Aí o mentor olhou para Kardec e falou assim, aí estão justamente os cristãos de todas as épocas. Aqueles que sabiam o que deveriam fazer e não o fizeram por livre e espontânea vontade. Para estes, um novo berço é muito mais difícil. Aí Kardec acordou assustado, né? E ainda lembrando do sonho, o que ele fez? Ele se apressou em preparar a questão para o Livro dos Espíritos. Aí ele foi lá e fez a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e ter um futuro venturoso aqui na Terra, bastará o homem evitar o mal? E a resposta dos Espíritos, não basta apenas evitar o mal, mas sim
fazer o bem no limite das suas forças, porque o homem também será considerado culpado pelo mal que vier dele não ter praticado o bem. Então isso aí significa o quê? Consciência, né? O título dessa historinha lá, né, de Irmão X, Humberto de Campos, é Consciência Espíritas. Porque quando o Irmão X começou a formular essa narrativa desse conto, ele falou assim que ele não entendia, porque ele via tantos espíritas com a consciência culpada daquela forma. Pessoas que tinham uma ficha excelente aqui na Terra, né? Dirigentes espíritas e tudo mais, estavam lá se lastimando de não terem feito todo o bem que eles podiam fazer. E se questionando, meu Deus, se eu soubesse eu teria feito melhor, eu teria feito isso, não teria feito aquilo. Então é a indagação que todos nós, de alguma forma, sendo espírito ou não, nós vamos chegar no plano espiritual, né? E aí nós estaremos face a face com essa justiça, né? E aí geralmente, a maioria das vezes, nós vamos perceber realmente que nós não fizemos todo o bem. Por isso que essa mensagem e as mensagens que Emmanuel nos traz sempre fala: não te canses de fazer o bem, porque nós colheremos aquilo que plantarmos. Então é por isso que chega mais essa lição 160 para nós estudarmos aqui, né? Então, finalizando assim essas nossas considerações, que o amor, que a humildade esteja sempre presente em nossas tarefas, né? Em nossas atividades. Pois, lembrando que Divaldo sempre fala, né? Amar vale a pena. Sempre basta o amor em nossas vidas. O amor deve ser preservado em nossos lares, com nossas famílias. Devemos apertar mais os laços de família, os laços sociais, necessários ao nosso progresso. A lei de causa e efeito, ou seja, a lei de ação e reação, ela traz, né, para aqueles que se voltam para o bem e para o amor, a colheita dos frutos, né, como um resultado dos seus esforços na seara do bem. Então é por isso que o próprio Kardec, se a gente for estudar o livro O Céu e o Inferno, né, que fala da justiça divina, logo no começo ele traz um capítulo completo falando sobre o bem e o mal, para que a gente realmente perceba isso tudo, né? Tem pessoas que fazem estudos magníficos, né, sobre o bem e sobre o mal. A própria Anete Guimarães, né, a doutora, ela até confunde, deixa a gente com a mente confusa, porque ela começa a fazer algumas conceituações, né? Por exemplo, a pessoa fala assim: o mal é a ausência do bem, né? Aí a pessoa fala assim: é verdade, é uma ausência do bem, porque se tem o bem, né, o mal não existe. Mas ela fala assim: mas se o mal é a ausência do bem, né, e Deus está presente em tudo, em todos os lugares, como é que num momento pode ter essa ausência do bem, né? Aí ela vai fazendo assim um trabalho assim para a gente raciocinar e pensar sobre isso tudo, né? Então, hoje, nesse momento difícil ainda, né, de transição planetária que passamos, porque nós sabemos que estamos saindo de um mundo de expiações e provas, onde o mal prevalece até, né? E vamos para o mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer. E, logicamente, nós estaremos melhores, né? Então, nós percebemos essa necessidade de não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, com amor, com fervor, com humildade, com beneficência, né? Então, hoje nós vemos a importância da família, de um cuidar do outro, de se amar, de se respeitar, de ser o exemplo, de ter disciplina. É momento de reflexão, onde até ainda vemos, né, tantas famílias sofrendo pela separação dos seus entes queridos, que foram vítimas do Covid-19, ou dos conflitos das guerras, né, que estamos tendo até agora, né, lá tanto na Rússia com a Ucrânia e agora no Oriente Médio. Irmãos, né, há 4.000 anos estão nessas brigas constantes e continua até hoje. Uma dificuldade da gente realmente buscar, né, colocar em prática o ensinamento de Jesus, porque Jesus trouxe o quê? A regra áurea, né? Aquela lei da reciprocidade, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Não fazer aos outros aquilo que gostaria, né, que os outros, o mal que os outros vos fizessem, né? Ou seja, essa lei de amor está presente em todas as religiões, as grandes religiões. Então nós vamos pensar e vibrar
por todas as pessoas nesse momento, orando por eles, pensando neles sob o ponto de vista dessa imortalidade da alma e do progresso. E em favor deles vamos fazer aquela referência para todos aqueles que partiram na direção da vida maior. Mas vamos converter essa saudade, esse pesar, em esperança. Serviço e amor ao próximo. Vibremos também por aqueles que estão desesperados pela perda de empregos e recursos financeiros. Então esse momento é um momento de quê? De paciência, de serenidade, de confiança em Deus, nosso Pai, para que a solidariedade, que é a base, né, da caridade, nos mantenha unidos no propósito de servir com Jesus. E a gente aprende sempre, né, que Jesus é o recurso maior das nossas vidas. Quem disse isso foi Maria Dolores, numa mensagem que ela diz assim para todos nós, que os problemas, as aflições e o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno. Mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, com Jesus, nós vamos finalizando dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Então, que nós possamos endereçar os nossos passos nesse caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, que é um caminho sempre marcado pela simplicidade, pela humildade, para que nós consigamos realmente perceber, né, que estamos de alguma forma fazendo atendendo esses alertas e esses conselhos aqui de Emmanuel, né? Não te canses de fazer o bem, né? Para que a gente saiba que aquilo que a gente semear, a gente vai colher com certeza. Isso está na lei de ação e reação, ou na lei de causa e efeito, graças a Deus. Uma boa tarde a todos e que possamos realmente seguir adiante confiantes, né, em Jesus e em todos os espíritos amigos que nos assistem nesse momento.